Olá, estudantes de matemática. Vamos fazer a conversão de graus em radianos. A relação que nós iremos utilizar para converter um arco de graus para radianos é a seguinte. Considerando aqui a circunferência trigonométrica, nós sabemos que para dar meia volta, se nós contarmos em graus, nós teremos um giro de 180 graus. E se a contagem for em radianos, esse giro será de π radianos. Então essa será a relação que nós iremos utilizar. 180 graus corresponde a π radianos. Para converter 270 graus em radianos, então nós vamos considerar a seguinte relação. π radianos, não vou colocar o radianos, corresponde a 180 graus. Qual é o valor em radianos? Aqui eu vou montar duas frações, porque eu quero utilizar a proporção, né? Claro que quando um arco cresce em graus, ele cresce na mesma proporção em radianos. Então, π corresponde a 180 graus, então x corresponde a 270 graus. E agora, basta que nós façamos uma multiplicação cruzada, o x vezes o 180, que vai ficar 180 graus vezes o x, é igual a 270 graus vezes o π. Meu objetivo é descobrir o valor do x, porque essa é a medida em radianos. Então, eu deixo o x desse lado e passo o 180 dividindo para o outro lado dessa equação. Então, fica 270 vezes π dividido por 180 graus. Aqui nós podemos já cancelar esse zero e já com grau. Então, fica 27π sobre 18. O que nós vamos fazer aqui não é dividir o 27 por 18, porque não vai dar o número inteiro. Então, nós só vamos simplificar essa fração, porque uma maneira correta de escrever uma medida em radianos é com uma fração. Então, o 27 e o 18, eles têm um divisor comum, e nós temos que pensar no qual é o maior divisor comum entre 27 e 18, que nesse caso é o 9. Então, nós vamos dividir o 27 por 9, que dá 3. Então, no numerador fica 3π. E no denominador, 18 por 9, que é 2. Ou seja, a medida em graus de 270 do arco corresponde a 3π meios radianos. Agora, nós vamos, como um outro exemplo, transformar 150 graus em radianos. Então, de novo, a mesma relação. π radianos corresponde a 180 graus. X corresponde a 150 graus. Nós já podemos até cancelar aqui esse zero com o grau. E agora nós fazemos a multiplicação cruzada. X vezes 18, 18x, e π, que multiplica o 15, 15π. Isolando o x, x é igual a 15π sobre 18. E agora nós precisamos pensar no maior divisor comum entre o 15 e o 18, que nesse caso é o 3. Então, nós dividimos numerador e denominador por 3. 15 dividido por 3 é 5. Então, fica 5π no numerador. E no denominador, 18 dividido por 3, que é 6. Então, a medida de 150 graus em radianos
é 5π sextos radianos. E, finalmente, vamos fazer a conversão de 37 graus e 30 minutos em radianos. Vejam que essa medida é uma medida que tem o grau e o minuto, que é uma subdivisão do grau. 1 grau tem 60 minutos. Então, nós precisamos, para fazer a conversão em radianos, de passar toda essa medida para minutos. Então, aqui nós temos 37 vezes 60 minutos, mais 30 minutos. Fazendo essa multiplicação, nós ficamos com 2.220 minutos mais 30 minutos, que resulta 2.250 minutos. Então, a conversão que nós vamos fazer é de 2.250 minutos para radianos. Então, nós precisamos mudar essa nossa relação aqui, porque aqui nós estamos relacionando graus e radianos, e nós precisamos relacionar minutos em radianos. Ora, se na metade de uma volta nós temos 180 graus e cada grau tem 60 minutos, isso quer dizer que nessa meia volta nós vamos ter 180 vezes 60 minutos. Então, 180 vezes 60, vamos fazer essa conta aqui, dá 10.800 minutos. Então, a nossa relação agora é a seguinte: π radianos corresponde a 10.800 minutos. Então, quantos radianos nós teremos em 2.250 minutos? Essa é a relação que nós precisamos. Então, nós vamos fazer a mesma multiplicação cruzada. Então, a relação que nós iremos utilizar agora é a seguinte: π radianos corresponde a 10.800 minutos. X, que é a medida que nós queremos descobrir, corresponde a 2.250 minutos. Então, nós vamos fazer a multiplicação cruzada. Claro que já podemos cancelar aqui esse zero já com aquele minuto ali. E fica 1.080 x, fazendo a multiplicação cruzada, e aqui 225 π. Então, x é igual a 225 π dividido por 1.080. Agora nós precisamos simplificar essa fração, ou seja, nós vamos procurar um múltiplo comum entre o 225 e o 1.080. Então vamos relembrar aqui como nós podemos calcular o MDC entre 225 e 1.080, ou seja, o máximo divisor comum. Para isso, nós vamos fazer a decomposição do 225 em números primos. Então, primeiro aqui nós conseguimos dividir o 225 por 3. 225 por 3 dá 7. 3 vezes 7, 21. Faz menos aqui, sobra 1, baixo 5, 15 por 3 dá 5. 3 vezes 5, 15. Então, aqui nós ficamos com 75.
Ainda conseguimos dividir por 3, né? Agora é 5, 75 por 3 dá 25. E agora por 5, 25 por 5 dá 5. E finalmente por 5 dá 1. Vamos fazer agora a decomposição do 1080. Em primos também. Vamos decompor aqui. Dá por 2, né? Então nós temos aqui uma divisão por 2. Uh, 1080 dividido por 2 dá 540. Ainda continua sendo divisível por 2, que dá 270. Ainda dá por 2, que dá 135. Agora não dá mais por 2, mas dá por 3. Então aqui 45. Agora ainda dá por 3, que dá 15. Ainda dá por 3, que dá 5. E agora por 5, que dá 1. Então, para determinar agora o MDC entre o número 225 e o número 1080, nós precisamos olhar aqui para a decomposição em primos e ver quais os números aparecem nas duas decomposições ao mesmo tempo. Por exemplo, nós temos um 3 aqui e temos um 3 aqui. Temos outro 3 aqui e outro 3 aqui. E agora, em comum, nós ainda temos o 5 e o 5. Ou seja, o MDC entre o 225 e o 1080 é igual a 3 vezes 3 vezes 5. Ou seja, 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45. O que nós vamos fazer aqui nessa fração para simplificar, de uma vez, né, de maneira que a gente vá direto à simplificação na forma que a gente coloca essa fração na forma irredutível, é dividindo o 225 e o 1080 por 45, que é o MDC entre o 225 e o 1080. Então, o 225 dividido por 45 dá 5. Então, no numerador, nós ficamos com 5π. E o 1080 dividido por 45 dá 24. Então, essa é a medida em radianos de um arco que tem 37 graus e 30 minutos. Aqui a medida nós temos em radianos.